boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso quarto dia juntos aqui na Semana de Reavivamento. E eu queria saber de você, o que você tem achado, o que Deus tem falado para você. Comenta aí no chat do YouTube ou do Facebook, como é que você tem se sentido, assistido, fazendo parte dessa Semana de Reavivamento, do grande movimento de Buscando o Primeiro Reino. Eu quero saber o que você tem achado, afinal de contas, tudo isso aqui é feito para a glória de Deus, mas também para alcançar o seu coração. E eu queria lembrar você que se porventura você não assistiu, por algum motivo, não assistiu os dias anteriores, domingo, segunda e terça, você pode acessar lá YouTube Adventistas Brasil, e lá você vai ter uma playlist com os vídeos que já aconteceram, né, com os dias que já aconteceram. E vai poder assistir o sermão do pastor Stanley, os sermões do pastor Bonfim, e lá você vai também poder compartilhar os vídeos que já aconteceram também, né? E eu queria lembrar você de baixar esse livro aqui, ó, Primeiro Reino. Você sabe andar de bicicleta? Mas, Luz, o que tem a ver com o livro? É porque aqui o pastor Josanã conta uma história muito legal sobre a dificuldade que ele teve de aprender a andar de bicicleta. Você quer saber o final dessa história? Aí você vai lá em adv.st/Primeiro Reino e baixa o livro para você não só descobrir o que foi que aconteceu com essa história, mas também para que Deus possa falar ao seu coração através dessa leitura. Certinho? Como você sabe, todos os dias nós temos um motivo de oração. E o motivo de hoje é para que sejamos gratos pela proteção que Deus tem nos concedido. Você está vendo aí? E você pode comentar também no chat qual a sua gratidão. A que você é grato, né? O que Deus tem feito para você? O que Deus tem feito que você é grato por isso, né? Então, você pode comentar aí no chat o que você está achando da semana de oração, o que você está achando o que Deus tem falado com você e quais são os pedidos que você tem para colocar, para externar, para que a gente faça isso no nosso momento de oração. Daqui a pouquinho, o pastor vai estar com a gente e a gente vai estar aqui orando pelo seu pedido. Agora, mais uma vez, é aquele nosso momento juntos de evangelismo. É o seu momento de evangelismo. É o momento que você curte esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e para que você compartilhe ele também. Eu sei que você tem gostado, Deus tem falado ao seu coração, mas vamos também compartilhar para que ele fale com outras pessoas, não é mesmo? Então, curta o vídeo, compartilhe e vamos evangelizar as outras pessoas através do YouTube. É isso mesmo? E a gente está falando sobre gratidão, né? A gente anda todos os dias, vai para casa, volta para o trabalho e Deus tem nos protegido. E isso é um motivo para ser extremamente grato. Mas tem situações que são mais adversas, são diferentes. Vamos conferir. Nós não conseguimos achar uma passagem de avião para Brasília por um preço razoável. Então optamos por uma viagem noturna de ônibus para chegar até lá. Tudo parecia estar bem. Nós até chegamos a dormir, mas, de repente, escutamos pessoas gritando. A gente não sabia o que estava acontecendo. Sim, nós percebemos que o ônibus estava indo muito depressa. Eu olhei para fora da janela e nós estávamos em uma área bem afastada. Estávamos com muito medo. Então nós escutamos tiros. Janelas quebraram e os estilhaços pegaram em nós. Foi insano. Eu senti algo muito quente em minha mão e, quando olhei, percebi que era uma bala de uma das armas. 2 fileiras à frente da nossa, nós vimos o motorista se abaixando enquanto continuava dirigindo, tentando escapar dos tiros vindo do carro da frente que tinham ele como alvo. Ele teve de tomar uma difícil decisão: parar o ônibus e torcer para que os bandidos não maltratassem fisicamente aos passageiros, ou tentar correr e escapar dos tiros com o risco de morrer em um acidente. Finalmente, nós chegamos até uma estação policial na pista e os bandidos desistiram de nos perseguir. Milagrosamente, todos os passageiros estavam bem, exceto por uma pessoa que foi atingida no braço, mas nada muito sério. Quando chegamos no destino final, nós pensamos em como poderíamos demonstrar a nossa gratidão a Deus por esta grande proteção. Então nós ligamos para o meu pai, que é pastor, e perguntamos como é que ofertas de gratidão funcionam. Ele nos disse que ofertas de gratidão devem ser um acréscimo ao nosso pacto, ofertas regulares e sistemáticas, e que nós deveríamos marcar como ofertas de gratidão no nosso envelope digital ou impresso. E foi assim que a gente fez. Quando colocamos o envelope na salva, oramos, agradecendo a Deus por seu imenso amor e misericórdia.
Ao devolver o dízimo, o pacto ou sua oferta de gratidão, reconheça a proteção de Deus e seus atos de graça em seu favor. Coloquemos nossos desejos por último e, primeiro, Deus. Que a gente às vezes nem imagina. E isso é mais um motivo para sermos gratos. Temos tantos motivos, mas esse também é um motivo muito forte. Pastor, o senhor está aqui com a gente hoje para fazermos nosso momento de oração juntos e eu queria lhe contar uma história. Hoje a gente vai falar sobre gratidão. Preste atenção nessa história que eu vou contar para você. Às vezes a gente fala sobre gratidão e a gente pensa logo que assim, Senhor, muito obrigada porque teve um livramento, porque alguém foi curado. Mas Deus se importa também com as pequenas coisas. Eu tinha uma panela, presta atenção nessa história. Eu tinha uma panela elétrica que eu queria vender há muito tempo e ela já estava assim, já estava querendo me livrar dessa panela. E nada de conseguir vender essa panela. E aí, nós temos um momento de oração lá no trabalho. Eu falei assim, gente, eu tenho um pedido, ele é meio bobinho, né? Mas eu queria pedir que vocês orassem para que eu conseguisse vender a panela, né? Porque eu não estou conseguindo vender e eu já quero me livrar dessa panela. Porque está na casa de uma amiga e está incomodando, e então já quero vender a panela. E isso foi ontem. Quando foi hoje de manhã, eu recebi uma mensagem de um comprador interessado na panela que eu tinha para vender. E hoje, às 10 horas da manhã, eu já vendi a panela. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas um pedido tão besta, Deus vai se importar com esse pedido? Deus se importa com cada coisa das nossas vidas. Se você tem um pedido que você acha que é pequeno, não é pequeno, não. Deus se importa com todas as coisas da sua vida. E o senhor, pastor, tem um pedido, um agradecimento? Eu tenho para agradecer a bênçãos de Deus de hoje de manhã. Eu fui deitar bem tarde ontem e hoje, amanhã, era um desafio para mim. E o Senhor me ajudou a fazer tudo o que eu precisava e que eu queria fazer, que eu achava que seria impossível. Ou eu faria exercício ou tomaria o jejum. Deus me ajudou a buscar primeiro o reino do Senhor, fazer exercício, tomar jejum, tudo. Então, só um milagre mesmo, porque verdade, o tempo pastor. era muito curto. Eu assim, contando não parece ser uma coisa, mas eu senti a mão de Deus nessa pequena coisa também. Sim, porque às vezes a gente pensa, não, só hoje. Só hoje eu vou deixar, eu vou dormir mais um pouquinho, eu vou fazer isso. Mas Deus opera um milagre a cada dia, É verdade, né? é verdade. Então, se você tem o seu pedido de gratidão, pode não ser uma panela, pode não ser um pedido como o do pastor Bonfim, mas coloca aí no chat que a gente vai ler o seu pedido e vai orar por ele daqui a pouquinho. A gente já tem uns pedidos aqui, pastor, da Edinalva Gomes Silva Caires. Ela é grata a Deus por estar cuidando dela, da família, dos irmãos e dos amigos. Olha, parece assim uma coisa, normal, mas não, a gente vê como Deus tem trazido uns livramentos assim que a gente nem imagina. O Jonathan Uchoa, gostaria que vocês intercedessem pelo meu filho. Eles estão fora da igreja, eu acredito aqui, né? A Francisca Regina, ela pede oração pela família. A Penha Santos, ela é grata a Deus porque Ele libertou ela. Olha aí que bênção. A Sandra Regina, eu sou grata a Deus que me deu o fôlego de vida. Sou grata porque Ele tem colocado a minha irmã Marinete, que não desistiu de mim e hoje estudo a Bíblia. E eu já me considero um adventista com alegria. Olha que bênção. Bem-vinda! Seja bem-vinda, Sandra, a essa família. A Dina Oliveira é grata porque Deus, grata pela família que tem e que está ao lado dela, vencendo os obstáculos diariamente. A Marilene Dalarme, ela agradece a Deus por tudo que Ele faz, e pela família, pelo trabalho, pelo filho Adivan, pois depois de tanto procurar, acredito que o emprego, Deus abriu a porta para ele. Olha que bênção. A Diele Santos da Costa, que ela pede oração pelo Afeganistão e pelo Haiti, né? Talvez esse é realmente o momento para a gente orar por eles, né? Pedro Silva pede oração pelo amigo Fernando, que está estudando a Bíblia conosco. Fernando, a gente um dia espera ver você também fazer parte dessa família. Everton Araújo, peço oração pelo Grupo Caleb de Ipupiara, na Bahia, e pela família dele. O Jackson Ferreira, ele pede oração porque ele está com depressão. Infelizmente, essa é uma doença que alcança muitas pessoas. Muita né? gente. O Edmar Abreu, queria pedir oração pela minha avó, que está com um tumor no cérebro. Edmar, nós vamos orar por ela, para que Deus faça um milagre. Ana Cristina, eu e o Paulo Félix estamos conectados e pedimos que orem por toda a nossa família. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Eu espero vocês amanhã, tá? Elvira Osni pede oração pela saúde, pela vida e pela filha Elvi. Ela sofre muito com fibromialgia.
A Rúbia Fernandes, ela quer agradecer a Deus pelo milagre que ela recebeu. Ela está completando 3 meses de vida. A filhinha dela está completando 3 Olha, que meses de coisa vida. linda. Ontem a gente orou por uma que estava grávida e hoje a gente está orando por uma que já tem um bebezinho. Que coisa. A gente agora vai fazer esses pedidos de oração para que sejamos gratos pela proteção de Bom, Deus. sabe, esse recipiente aqui vai representar as orações de todo mundo que está colocando alguma coisa no chat. E talvez alguém está assistindo a gente agora e não teve a oportunidade de escrever rapidinho aí, mas você vai levar seu pedido ao Senhor, ao céu, e vai estar incluído aqui no recipiente também. Ou você também pode escrever rapidinho aí, né? Nós vamos colocar aqui e vamos orar a Deus. Amém. Podemos orar? Sim. Então vamos orar. Nosso Senhor, nosso coração se enche de gratidão, mas nós queremos pedir o derramamento do Espírito Santo para ter ainda mais gratidão, para que os nossos olhos sejam abertos e possamos ver não apenas os espinhos, os cardos, as trevas que nos rodeiam, mas ver os maravilhosos livramentos providenciados pela sua mão. Ajuda-nos a caminhar nessa vida olhando para cima e não para baixo, pondo os nossos olhos no céu, os pés na terra, mas nossos olhos no céu. E não só agradecer pelas coisas que o Senhor já tem feito, mas pelas coisas que o Senhor ainda fará. Senhor, o Senhor ouviu tantos motivos de gratidão, também alguns pedidos de oração, por restauração da saúde, por restauração da vida espiritual de filhos, de queridos. Senhor, nós entregamos todas estas coisas aos teus pés. Toma esses pedidos, essas razões para gratidão, recebe-os como um ato de adoração da nossa parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. A gente se vê daqui a pouquinho. O pastor tem uma mensagem de Deus para o seu coração, né? Deus diz assim, olha, vem, que eu estou com uma mensagem preparada para você. Amém. E outra mensagem também aqui, ó, nesse livro, Primeiro Reino, que você já conhece. Se você ainda não baixou, adv.st/Primeiro Reino, você pode também compartilhar com um amigo, com um familiar, porque essa leitura vale muito a pena. Falando em compartilhar, não esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Oi, pastor. Sabe que amanhã quem vai falar é o autor do livro, pastor Josanã Alves. A gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer. Se você quer saber a história da bicicleta, o autor do livro vai estar aqui amanhã para comentar sobre esse livro, que também é o tema da nossa semana. Exatamente. Não é isso mesmo? Vem, esse é o tema da mensagem musical que vai ser cantada pela Cíntia Nascimento e pelo Marcelo. Caminhos, seguiu suas razões, encheu a própria vida de encantos e paixões, vestiu a velha roupa, saiu, nem disse nada, apenas um recado. Estou em minha estrada, agora sua estrada em lama se tornou. Os dias já são anos, você sequer notou. As roupas já são trapos e o medo lhe alcançou. Mas deixa eu te dizer que Deus jamais mudou. Por isso vem, a porta nunca esteve tão aberta. A bênção sempre vem na
Os pensamentos dele são mais altos, e o plano é transformar o seu fracasso em fonte de poder e salvação. Deus quer te dar um novo coração. O tempo já não volta, mas Deus tem o poder para renovar a história com flores no viver. Se os passos estão fracos e a fé já se apagou, eu quero te dizer que Deus jamais falhou. Por isso vem, a porta nunca esteve tão aberta, a bênção sempre vem na hora certa. É hora de entregar a Ele sua decisão. Por isso vem, os pensamentos dele são mais altos, e o plano é transformar o seu fracasso em fonte de poder e salvação. Deus quer te dar um novo coração. Sim, Deus quer te dar um novo coração. Que linda canção. Deus quer te dar um novo coração. E é por isso que você tem participado dessa semana, para que Deus trabalhe na sua vida e você viva o que o tema dessa semana propõe, um reavivamento. E eu estou aqui acompanhando o chat e eu gostaria de saber de onde é que você está falando. Você está falando aqui de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro? Onde é que você está falando? Comenta aí. O Luciano está falando de Itabuna, na Bahia. Abraço, Luciano. Tem gente também que está falando de São Paulo, tem gente também da ISD Bairro Decol. Acredito que seja isso. Vamos ver quem mais. Enquanto você comenta de onde você está falando, eu queria te fazer um pedido. A gente tem uma certa quantidade de pessoas aqui assistindo, mas a gente tem uma quantidade bem pequena de curtidas. Então, aproveita que você está comentando aí de onde você está falando e curte o vídeo para que ele alcance mais pessoas. Quanto mais curtidas, mais pessoas podem ser alcançadas por esse vídeo e mais pessoas podem ser alcançadas pela palavra de Deus e terem a vida transformada. Então, aproveita que você está aí falando de Nanuque, de Minas Gerais, de São Joaquim, em Santa Catarina, e curte o vídeo. Aproveita que você está em Cascavel, no Paraná, em Paranaguá, no Paraná. Aproveita que você também está em Tapecerica da Serra, em São Paulo. Aproveita que você está em Campinas e curte esse vídeo. Aproveita que você está em Sete Lagoas, Minas Gerais, em Mococa, em Feira de Santana, na Bahia. Aproveita que você está em Osório, em Porto da Folha, em Sergipe, e curte esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Maranhão, tem gente de Belém, tem gente do Pará, tem gente de Jussari, da Bahia, tem gente do Piauí, tem gente de Limeira, de São Paulo, Caxias, lá no Maranhão, tem gente de Aracatu, na Bahia. Aproveita que você está aí comentando de onde você está falando
e curte esse vídeo. Não esqueça, curta e compartilhe. E aproveite para compartilhar também esse livro que você já conhece, que é o Primeiro Reino, do pastor Josanã Alves, como o pastor Bonfim bem lembrou. Amanhã ele vai estar conosco, comentando um pouco sobre esse livro. Você pode acessar adv.st/Primeiro Reino para ter acesso a essa literatura aqui que vai transformar a sua vida. Eu, por enquanto, vou ficando por aqui. A gente se vê no outro dia. Mas vai estar conosco agora o pastor Bonfim, falando para a gente sobre a religião mais desejada. Qual é a sua religião? O que você mais deseja? Até a próxima. Olá, como nós fazemos todas as noites, começamos com um texto sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Aí nós vamos orar e vamos estudar os ensinos de Jesus. O texto de hoje sobre a pessoa de Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e precede o nascimento de Jesus. Um anjo aparece para José e a Maria, e José ponderava nessas coisas, diz o verso 20, e eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Crer ou não crer? Verso 21, ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus. Você sabe o que significa o nome Jesus? O nome Jesus significa o Senhor é salvação. E aí o verso termina dizendo, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. De que tipo de salvação você está precisando? De que tipo de salvação eu estou precisando? Joel capítulo 2, verso 32 diz, e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está invocando o nome do Senhor? Olha, veja quão ampla essa promessa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ela é toda inclusiva, todo que invocar o nome do Senhor. Eu quero convidar você para orar antes de nós começarmos a estudar os ensinos de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nós rogamos que nos envies o Espírito Santo. Nós não podemos compreender a Tua palavra sem ajuda sobrenatural. Nós queremos orar como oraram os profetas que disseram, abre os nossos olhos, abre os meus olhos, Senhor. Eu quero que os meus olhos sejam desvendados para que eu enxergue. Vários deles oraram desta maneira, com palavras diferentes. Mas nós também queremos que os nossos olhos sejam abertos, a nossa mente seja clareada para que possamos compreender as coisas profundas da Tua palavra. Agora pedimos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Hoje começamos o capítulo 6. Estamos ainda no maior sermão pregado por Cristo. Na verdade, Cristo pregou o sermão, mas a gente não está tendo sermão aqui. Nós estamos tendo estudo bíblico, nós estamos indo quase verso por verso. E eu queria convidar você a aproveitar essa oportunidade, tomar a sua Bíblia e falar assim, bom, já que é estudo bíblico, não é sermão, deixa eu participar desse estudo bíblico. E eu vou sublinhar, eu vou anotar as coisas na minha Bíblia. Se você tem condição, se você não está dirigindo, se você está num lugar em que você pode fazer isso, eu quero recomendar para você fazer isso. No capítulo 6, Jesus continua dando exemplos da religião verdadeira, de qual é a religião mais desejável para Deus. Isso é tão importante porque a gente começa a ter o rumo para a nossa vida espiritual, para a nossa religiosidade. Olha o que diz Jesus no verso 1 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Jesus diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça, os vossos atos de justiça, diante dos homens ou das mulheres, com o fim de serdes vistos.
religião de fachada. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Se a minha religião é uma religião para ser vista pelas pessoas, eu vou à igreja para que me vejam. Eu devolvo o meu dízimo e minha oferta e quero que me vejam. Eu guardo o sábado e quero que me vejam. Eu me ajoelho para orar e fico torcendo para que abram a porta e me peguem ajoelhado orando, para que me vejam. Jesus está dizendo aqui que esse tipo de religião não tem recompensa diante de Deus. Deus está olhando para a religião que acontece aqui dentro e não a religião que as pessoas podem ver. Quando orares, quando derdes esmola, diz o verso 2, não toques trombeta diante de ti. Eu acho muito engraçada essa figura. Será que tinha realmente alguém que tocava trombeta? Eu não sei. Será que lá no templo alguém ia dar oferta e falava, ei, vem cá, para você tocar trombeta para mim? E eu acho que Jesus tinha um senso de humor muito refinado. E quando ele pregava, as pessoas ficavam segurando o riso das coisas que Jesus falava. Você imagina uma pessoa com panca de santidade, sabe? Deus não suporta panca de santidade. E tem muita gente que tem panca de santidade, porque panca de santidade promove autoridade, às vezes no meu meio, ali onde eu estou, na minha sociedade religiosa. Essa aparência me confere um certo status. Se eu sou visto como uma pessoa espiritual, e aí por isso que algumas pessoas ostentam santidade em busca de poder, ali no seu meio, no seu ambiente, na sua igreja. Se as pessoas me veem como uma pessoa bem religiosa, de repente eu posso ser eleito como ancião, como diácono, então deixa eu aparentar. E tem gente que aparenta até dentro de casa. Sabe como que Jesus chama isso? Jesus chama isso de hipocrisia. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, quando a tentativa de aparentar é muito grande, essa tentativa de aparentar indica que lá por dentro tem algo que está carcomido, tem cupim comendo a madeira. Pode saber que tem cupim comendo a madeira. Porque quem é santo não sabe que é santo. Quem é santo não fica tentando se mostrar como santo. Porque se fizer isso já não é santo. Por isso, Jesus diz aqui, quando você der esmola, não toque trombeta diante de você, como fazem os hipócritas, nem posta, né, no seu Twitter, no seu Instagram, né, nem manda pelo WhatsApp a foto de você dando esmola, ou ofertas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que esses que fazem isso, hipócritas, que tocam trombeta, que querem aparecer, já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu quero aproveitar isso aqui, que é uma coisa muito séria. Jesus quer me levar, e eu não sei se você está percebendo, e eu tenho dificuldade de entender isso, eu preciso ler várias vezes para entender, porque eu tenho dificuldade para entender que Jesus não quer uma religião externa, Ele quer uma religião interna, Ele quer que eu seja cristão por dentro, lá no coração, e não para que as outras pessoas vejam. E isso é a coisa mais difícil do mundo. Difícil ou não? Deixa eu dizer para você, é impossível, a não ser que o Senhor Jesus faça um milagre e transforme a minha natureza. A minha religião vai ser aquela do por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tudo podre, tudo carcomido lá por dentro. Você já viu gente que tem aparência de santidade na igreja e você olhava e dizia, que maravilha, que pessoa santa, como eu queria ser desse jeito. E de repente tem uma queda fulminante, se afasta dos caminhos de Deus. Por que isso acontece? Em muitos casos, a religião de aparência é a razão destas quedas abruptas na vida espiritual. Então,
Jesus está dizendo aqui, ao você dar esmola, ignore a sua mão direita, o que faz a sua mão esquerda. Quando orardes, verso 5, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, mão erguida, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eu estou meio sem jeito de falar uma coisa que eu vou falar aqui. Às vezes tem gente que chega atrasada na igreja. A igreja está cantando, todo mundo de pé. A pessoa chega atrasada, desfila, vai até lá na frente e se ajoelha para orar. Se você chegou atrasado, fica quietinho. Venha para a igreja, é melhor vir atrasado. Eu não estou criticando quem vem atrasado. Mas eu tenho que me policiar para eu cuidar, para eu não tentar ostentar santidade. Não faça isso, porque você não vai ter recompensa de Deus. A sua única recompensa é aparecer para os homens. Deus não suporta esse tipo de religiosidade. Tu, porém, quando orares, verso 6, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto. Não é por acaso que Jesus fala para a gente entrar no quarto. Sabe que o quarto, não sei no seu caso, mas para mim o quarto é o lugar onde a gente tira a roupa. É ou não é? Né? Não é o lugar onde a gente tira a roupa. Você chega no quarto, você tira... Eu não durmo de terno, preciso tirar a roupa para pôr o pijama, alguma coisa para dormir. A gente não dorme com essa roupa. O quarto é o lugar de você se desnudar diante de Deus. Tirar todas as máscaras, ser você mesmo, pensar no dia que passou e lembrar dos lugares para onde você olhou, as coisas que você pensou e dizer, meu Deus, olha como eu sou, me limpa, me transforma, eu quero ir para o céu. Eu quero dizer para você, se você fizer isso, você vai para o céu. Eu tenho certeza que você vai para o céu. Porque a palavra de Jesus diz, lá em Mateus 24, diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa perseverança é na perseverança pela busca da santidade, mas não essa santidade de aparência, é essa santidade interior do coração, que só Jesus pode me dar por um milagre. Então quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ponha-se de joelhos e fala, aqui estou meu Pai, eu não quero que ninguém veja que eu estou orando, eu quero orar em secreto, eu não quero ter recompensa, não quero que meus filhos vejam que eu estou orando, eu não quero que a minha esposa veja que eu estou orando, eu não quero que ninguém saiba que eu oro, que eu sou uma pessoa de oração, não quero que as pessoas saibam, eu quero que o Senhor saiba, e isso é que eu preciso, é essa religião que é desejável aos olhos de Deus. Não tente ter uma religião que é desejável aos olhos dos homens, para receber poder na sua comunidade religiosa, mas viva uma religião que é agradável aos olhos de Deus. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E o verso 7, ele começa a explicar a oração, como é que a gente ora. E orando, não useis de vãs repetições. A oração precisa ser racional e não mecânica. Ela é uma conversação com Deus. Não ore como os gentios que repetem palavras e acham que pela vã repetição eles vão ser ouvidos. Não, verso 8 diz, não vos assemelheis a eles, pois, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mas agora eu fiquei confundido. Olha só, se Deus já sabe da minha necessidade, antes que eu peça, então para que pedir? Por que a Bíblia diz que eu devo pedir? Por exemplo, lá no capítulo 7, verso 7, diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á, todo que pede recebe, que busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á, e Deus diz, peça, 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 seja insistente no pedido. Mas para que pedir? Deus já sabe de tudo que eu preciso, Deus sabe todas as coisas. A oração, uma das funções da oração, é colocar a minha alma em harmonia com Deus. Não é querer fazer Deus fazer o que eu quero. Não sou eu que sou Deus, é Ele. Tem gente que confunde as coisas. Tem gente que imagina que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada. E a oração é a lâmpada que você esfrega, você está ali esfregando a lâmpada, sai o gênio, pois não, meu amo, o que você quer que eu faça para você? Não, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é Deus, o Criador do universo. Ele é Deus, eu sou criatura.
A oração não deve servir para fazer Deus mudar de ideia. A oração deve servir para eu mudar de ideia, para que o Senhor transforme a minha natureza, para que eu enxergue pecados que eu ainda não consegui discernir na minha vida. Porque se eu tiver pecado, diz Davi, o Senhor não vai me ouvir. Se eu tiver pecados não confessados, se eu não estou querendo andar no caminho do Senhor, se eu não estou querendo fazer a vontade do Senhor, ainda que a vontade dele seja contrária à minha vontade, se eu estou querendo ler a Bíblia para encontrar versos que apoiem o jeito que eu vivo, e eu não estou lendo a Bíblia para eu me adaptar à Bíblia, mas eu quero adaptar a Bíblia à minha vida, então Deus não pode ouvir as minhas orações. Então, essa repetição, essa oração constante, serve para me ajudar a entender a Deus e para harmonizar a minha vida com Deus e para confessar os meus pecados com Deus, para Deus. Verso 9, Jesus começa a explicar a oração. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Olha a intimidade, né? Que estás nos céus. Ele é imanente e ele é transcendente, porque está lá nos céus. Ele é Pai nosso, ele é imanente, está aqui pertinho. Mas ele também é transcendente, porque está nos céus. Santificado seja o teu nome. Santificado é estar separado. Tem pessoas que usam palavras quase desrespeitosas na oração. Ele é o Senhor. Eu tenho que ter respeito na maneira como eu tomo o seu nome nos meus lábios. E eu tenho que respeitar essa tensão entre a imanência e a transcendência de Deus. Ele é perto, ele é meu Pai, mas ele é santo, ele é sublime. Ele está aqui, mas ele também está lá nos céus. Então, que palavras que eu vou usar para orar? Eu tenho que cuidar com as palavras para não desrespeitar a Deus e ter em alta conta a sua autoridade. Venha o teu reino, verso 10. Sabe o que quer dizer isso, o reino de Deus? Nós estamos em busca do reino. Primeiro o reino. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, o Senhor manda em mim. Não sou eu mais que mando. Eu não mando mais na roupa que eu uso. Eu não mando mais nos adornos, que tipo de adorno pode, que tipo de adorno não pode, que cor que pode pintar, que cor que não pode pintar. Não mando mais. Agora quem manda é Jesus. Jesus manda na roupa que eu uso. Jesus manda no comprimento do decote que eu uso e da roupa que eu uso, nas cores, em tudo Jesus está mandando. Jesus manda em quem eu vou namorar. Quem diz assim, venha o teu reino, não namora mais com quem quer. Não é com quem eu quero. Eu vou perguntar para Jesus, eu vou perguntar, Senhor, com quem é que o Senhor quer que eu namore? Agora há pouco, a Luz perguntou para mim, né? Você estava assistindo agora há pouco, ela perguntou, pastor, você tem um motivo de gratidão? Eu quase falei esse motivo, mas eu acabei falando outro, né? Eu me lembro quando eu estava orando a Deus para encontrar alguém. Eu estava começando a fazer essa oração, venha o teu reino, sem conhecer isso aqui, porque eu conhecia muito pouco das coisas de Deus, né? Mas eu estava querendo que Deus mandasse na minha vida. Mandasse porque é vantajoso, não é por uma questão religiosa, é porque eu bati muita cabeça na vida, fiz muita coisa que deu em nada, que me trouxe sofrimento, que me trouxe fracasso, e eu agora queria uma mente superior, sábia, ao mesmo tempo amorosa, bondosa, mandando na minha vida. Por isso eu comecei a orar, Senhor, vem mandar na minha vida. É isso que Jesus está dizendo, essa oração, venha o teu reino, é o reino de Deus. Eu saio do trono, Jesus senta no trono, e Ele começa a comandar a minha vida. E eu vou ler os comandos dEle aqui na palavra de Deus, na Bíblia, no Espírito de Profecia. E eu comecei a orar a Deus, como eu estava contando para você agora há pouco, pedindo a Deus para me mostrar com quem eu deveria casar. Isso já fazem alguns aninhos, porque eu já sou vovô. E eu agradeço tanto a Deus pela vovó que Ele colocou na minha vida, que naquela época não era vovó não era vovó. Olha, e eu sou tão grato a Deus pelo que Ele fez. Eu tenho certeza que essa mulher que o Senhor colocou na minha vida foi da criação dEle. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando eu peço venha o teu reino, eu tenho que orar a outra frase. Seja feita a tua vontade. Não tem como vir o reino de Deus e continuar fazendo a minha vontade. Eu comendo o que eu quero, indo nos lugares de diversão que eu quero, assistindo os filmes que eu quero, a música que eu quero, né? Todas as coisas, namorando com quem eu quero, estudando o que eu quero, escolhendo o trabalho que eu quero. Quem entrega a vida para Jesus,
não trabalha mais em qualquer coisa. Senhor, onde o Senhor quer que eu trabalhe? Que tipo de emprego o Senhor quer que eu tenha? O que o Senhor quer que eu faça na vida? Eu caí na besteira de falar isso para o Pai do Céu e eu virei pastor. Eu nunca sonhei em ser pastor. Eu comecei a fazer teologia, não tenho tempo de contar essa história agora, mas eu comecei a fazer teologia, a cursar teologia, e eu não queria ser pastor. Eu estava no 4º ano de teologia e eu não queria ser pastor. Eu dizia para todo mundo que eu não seria pastor. Mas lá para trás eu havia feito essa oração, porque eu aprendi isso numa semana de oração. Peça para Jesus mostrar para você. E sabe, é muito sério. Davi diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você entrega o caminho a Deus, fala, Deus, eu quero que o teu reino comande a minha vida. E você faz essa entrega. Então ele toma a sua vida nas mãos. Ele não vai tomar se você não fizer a entrega. Porque ele dá para você o livre-arbítrio. Você precisa fazer a entrega. E quando você faz a entrega, ele toma a sua vida nas mãos e diz, eu vou cuidar da sua vida. Eu vou dirigir a sua vida. E lá no final do curso de teologia, Deus falou assim, eu quero que você seja pastor. E eu entendi claramente isso. Eu entendi que era uma questão de salvação. Deus estava conduzindo minha vida para eu não me perder. A minha mente estava tão longe dos caminhos dele, as tentações seriam tão grandes, que ele disse, só tem um jeito para você, é você se tornar um pastor e ser obrigado a trabalhar com a Bíblia todo dia. Não tem jeito, você vai ter que abrir a Bíblia e estar com a Bíblia o dia todo, o tempo todo, o tempo todo. É o jeito de você ir para o céu. Talvez outros não precisem disso que eu precisei. Pergunta para Jesus, mas faz essa oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que coisa maravilhosa poder receber o sustento de Deus. E você saber que é Ele que cuida da sua vida. O seu trabalho, o seu salário é só um detalhe, porque agora é o reino de Deus que comanda a sua vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele sabe de tudo. Quando você ganha o seu salário, você devolve o seu dízimo, o seu pacto, o seu dízimo, o seu pacto, sua oferta regular e sistemática. É um testemunho de que você confia no sustento de Deus. Porque se você não confiasse no sustento de Deus, você não seria tonto de devolver dízimo e pacto, ficar dando dinheiro para os outros. Não, você não é tonto, você é uma pessoa inteligente. Então, quando você, uma pessoa inteligente, devolve dízimo e pacto, você está dizendo, alguém pode dizer, você é tonto. Ou você é tonto, ou você está enxergando coisas que outros olhos não veem. Para mim, quando eu faço isso, e às vezes eu faço isso, e é um desafio, é uma tensão, e eu preciso dobrar o meu joelho e dizer, meu Deus, fortalece a minha fé, me ajuda a crer na tua palavra, porque dízimo e oferta não é uma invenção da igreja, é uma invenção de Deus, é um exercício espiritual de confiança nele, de dependência dele. E eu quero orar, meu Deus, fortalece a minha fé, me ajuda a confiar que é o Senhor que me sustenta. E hoje eu estava tomando uma refeição com o pastor Josanã e contando alguns detalhes de um período da minha vida em que Deus foi muito presente, que os desafios financeiros eram muito grandes, mudança de país e etc. Muitos grandes desafios e vimos milagres e milagres e milagres e milagres e milagres da parte de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão é fundamental para que Deus possa ouvir minha oração. Se eu estou abrigando mágoas, espírito de vingança, o Senhor Jesus não pode ouvir a minha oração. Porque Ele foi o que perdoou, foi Ele que desceu do céu. Ele tinha avisado Adão e Eva para não pecar. Ele tinha avisado Adão e Eva para não tomar do fruto. E quando Adão e Eva tomaram do fruto, ele podia ter dito, eu avisei. Falei muitas vezes para vocês. Agora, infelizmente, vocês vão sofrer as consequências. Mas o que ele fez? Adão e Eva erraram e quem sofreu as consequências foi Jesus. O cristianismo é a religião em que uns erram e outro sofre. Não é aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz e outro paga. Jesus pagou. E quando eu confesso meu pecado para Jesus, isso só acontece quando eu confesso, esse pecado é transferido para Ele, e Ele morre com o meu pecado, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se eu não perdoo os meus devedores, eu não posso ser perdoado por Jesus. Jesus só me perdoará se eu perdoo os meus devedores. Eu preciso ter a disposição de perdoar, ainda que a pessoa não peça perdão.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu queria poder falar mais sobre oração, mas a gente não tem tempo. Então, eu quero dar uma dicasinha para você. Lá nos meus canais de podcast, você vai encontrar na mensagem, no podcast número 85, guarda aí na sua cabeça, 85, podcast 85, a minha esposa vai estar contando para você um plano, explicando para você um plano de oração chamado Plano de Oração dos 7 Minutos. Você quer aprender como fazer, como participar desse plano de oração dos 7 minutos? Então entra lá, pode ser no Spotify, no Apple Podcast ou no Google Podcast. Você entra lá no meu canal, PR Marcos Bonfim, com M no meio, e aí você vai lá ver, número 85, como orar a oração dos 7 minutos. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Verso 15. E agora o verso 16. Quando jejuardes, de novo. E aí, quando você jejua, você faz cara de jejum? Hein? Você já viu gente com cara de jejum? E aí nós vamos ter, ano que vem, pastor Josanã estava me contando, a gente tem todos os anos, né, os 10 dias de oração, e aí tem jejum lá no final, e todo mundo é convidado para jejuar. E aí você já viu aquela pessoa assim que chega na igreja com aquela cara assim, oi irmão, tudo bem? E ele quase não aguenta pegar na sua mão, assim, mas o que está acontecendo, irmão? Eu estou jejuando hoje, né? Que coisa maravilhosa. Olha o que diz Jesus aqui. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, com cara de jejum. Quando você for jejuar, não faz jejum para a gente ver. Ninguém quer saber do seu jejum. O jejum não é para você adquirir autoridade ou poder na sua comunidade religiosa. O jejum tem outra função. Para que a gente jejua? Não é para penitência, mas para aumentar a minha intimidade com Deus. Algumas vantagens do jejum. O jejum desenvolve a virtude do domínio próprio. Que coisa impressionante! A gente aprende domínio próprio com comida ou com ausência de comida. Lembra que lá no Éden Deus usou comida para ensinar domínio próprio para Adão e Eva. Jesus lá no deserto da tentação foi oferecido a pedra, etc. Jesus, e nós temos que aprender o domínio próprio começando com comida. Ellen White fala que essa é uma das primeiras lições espirituais que nós aprendemos, é a lição do domínio próprio, e a gente aprende com comida. Isso é muito importante. Ou com ausência de comida. Agora, quando você jejua, você vai ter mais clareza mental para você compreender a palavra de Deus, para você compreender a vontade de Deus e para você ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo para você, olha, este é o caminho, ande por esse caminho. Mas o jejum pode servir de remédio para muita coisa. Não é receita, mas é só uma dicasinha para você. Em muitos casos, na maioria dos casos, um jejum de 1 ou 2 ou até 3 refeições vai resolver uns probleminhas simples que você possa ter. Faça essa experiência que você vai ver que coisa maravilhosa é o benefício do jejum. Jejum é algo maravilhoso. Quando jejuar? Olha, você pode ter períodos de jejum. Tem pessoas que jejuam uma vez por semana. O meu pai, por exemplo, jejua uma vez por mês. Todo primeiro sábado do mês é o dia do jejum do meu pai. Isso já há muitos anos, desde que eu era pequeno até hoje. Meu pai tem 88 anos e ainda jejua um dia por mês. E eu não sei, você vai decidir em oração. Outro momento bom para você jejuar é momentos de crise. Você está enfrentando crises na sua vida, jejue. Quando Jesus estava sendo assediado, Ellen White fala isso, quando Jesus estava sendo assediado por tentações, ele não comia nada. Se Jesus, que é o Filho de Deus, não comia nada quando era assediado por tentações, por que eu acho que vou morrer se não comer? Você já pensou nisso? Quem é que está dizendo para você que você vai morrer se você não comer? E se você jejuar, e o seu jejum não for por fora para os outros verem, mas for por dentro para Jesus ver, será que Jesus não pode sustentar você de maneira sobrenatural, dar forças sobrenaturais para você? Se você está seguindo a palavra dele fala, Jesus aqui não está dizendo para não jejuar, ele diz quando jejuar, ou seja, é para jejuar,
jejum é algo tão importante quanto oração, quanto cantar, é uma disciplina espiritual, é para jejuar. Então, quando jejuar, não se mostre contristado como os hipócritas, que desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, penteia o seu cabelo, lave o seu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E agora, Jesus fala dos tesouros, e aqui vem um planejamento financeiro para a minha vida. Como Deus quer que eu organize as minhas finanças, as finanças da minha casa, as finanças pessoais. Jesus diz aqui, não acumule para você tesouro sobre a terra, tudo aqui vai ruir, Babilônia vai cair, o sistema financeiro mundial vai cair, não tem nada seguro aqui nessa terra. Quando a gente acumula tesouro aqui nessa terra, é para os homens verem. É ostentar. Eu quero que as pessoas vejam que graça tem se eu compro um carro novo e ninguém vê. Que graça tem se eu tenho uma casa maravilhosa e ninguém vê. Não, eu tenho que tirar uma foto de mim do lado da piscina para postar no meu Instagram, para que as pessoas vejam. Jesus diz, não acumule tesouro sobre a terra, para que as pessoas... Você percebe toda a linha de pensamento de Jesus? É a religião à vista e a religião que Deus vê, a religião que os homens veem e a religião que Deus vê. E aqui ele está dizendo, não acumule para você os tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Fenômenos naturais podem remover a sua riqueza, o seu tesouro. Homens podem tirar o seu tesouro, ladrões ou ferrugem, que são fenômenos naturais, né? Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde nem a traça, nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que significa juntar tesouros no céu? Quero dar umas dicas para você. A primeira delas se encontra em Lucas, no capítulo 12. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Tem alguns versículos que vão nos indicar o que Jesus está querendo dizer. Como é que será que a gente ajunta tesouro no céu? Como que eu ponho tesouro no céu? Será que isso é algo espiritual ou é algo material? Veja lá, Jesus está explicando, começando no verso 13, ele conta uma parábola, aliás, no verso 16, de um homem rico que produziu abundância, e depois ele construiu celeiros, ele disse, agora eu estou rico, e a minha alma, ele disse para a sua alma, minha alma descansa e te regala, porque está tudo certo, você agora só vai aproveitar a vida, mas Deus disse para ele, verso 20, louco, você é louco, esta noite vão pedir a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? E assim, diz Jesus, verso 21, é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Eu entesouro para mim coisas que os homens podem ver, mas essa não é uma riqueza que Deus vê lá onde Ele está. E agora a gente anda um pouquinho para frente, aqui no capítulo 12 de Lucas, e Jesus, dentro do mesmo contexto, Jesus diz no verso 33, vendei os vossos bens. Gente, se a gente não vender, a gente vai perder. Um pouquinho antes de Jesus voltar, nós vamos ter que fugir. Turbas enfurecidas vão nos perseguir. Nós vamos ter que largar tudo para trás. Fugir para as montanhas, fugir para as florestas. E aquele que tiver apegado a estas coisas, vai ficar para trás igual ficou o jovem rico, e depois morreu na destruição de Jerusalém. Nós estamos no fim do tempo do fim. Jesus está voltando. Não é hora mais de ficar apegados a estas coisas. É hora de começar a vender. É hora de começar a se desfazer das coisas. E transferir as nossas coisas para o reino de cima. Como que a gente faz essa transferência das coisas desta terra para o reino de cima? Como que faz? Olha, Jesus vai explicar. Verso 33, ele diz, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu. Quando você dá esmola, quando você dá oferta, quando você devolve o seu dízimo, você está fazendo uma bolsa que não estraga, um tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha que coisa impressionante, quando eu invisto no reino de Deus, quando eu resisto à tentação,
Porque eu também tenho tentação de ostentar. Você acha que não? Eu também tenho. Eu tenho vontade de ostentar. Eu tenho vontade que as pessoas vejam as coisas legais, né? Eu tenho vontade, apesar de que eu não tenho nada, mas eu teria vontade se eu tivesse. Claro que eu tenho, né? Eu sou uma pessoa igual a você. Agora, Jesus está dizendo aqui, quando eu resisto pelo poder do Espírito Santo, eu digo, meu Deus, me ajuda pela fé, crer que vai haver vida eterna, crer que Jesus está voltando, e eu agora transfiro as coisas deste reino para o reino de cima. Jesus está dizendo, dando esmolas, fazendo o bem para os outros, fazendo avançar o reino de Deus nessa terra. Eu vou ter um tesouro inextinguível lá nos céus. E onde? Aqui está o principal, que ele fala lá em Lucas, e fala aqui em Mateus também, voltando para Mateus, no capítulo 6, verso 21. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se eu invisto aqui na terra, se o meu alvo é ficar rico aqui na terra, se o meu alvo é ter riquezas aqui na terra, e lembra que Paulo fala em Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lembra disso? Se esse é meu alvo, o meu coração vai estar aqui na terra, meu coração vai estar apegado às coisas dessa terra, eu vou ter dificuldade de me conectar com Jesus, eu vou ter dificuldade de entender as coisas espirituais, eu vou estar na igreja só de corpo presente, eu não vou estar me preparando para ir para o céu, porque o meu coração só está no céu se o meu tesouro também estiver lá. Se os seus olhos, são os olhos da lâmpada do corpo, verso 22, se os teus olhos forem bons, teus objetivos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E agora Jesus diz no verso 24, e esse é o último verso que vamos estudar hoje, Jesus diz, se porém ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu quero só explicar uma coisa para você, antes da gente orar. Uma coisa muito importante. Jesus não está falando contra as riquezas. Jesus está nos ensinando como utilizar as riquezas de modo apropriado. As riquezas que Deus quer conceder para os seus filhos. E Ele concede as riquezas conforme a gente tem condições de receber. Eu talvez não tenha condições de receber. Se eu tivesse muita riqueza, talvez seria para a minha perdição. Mas algumas pessoas, Deus vai conceder riquezas. Mas essas riquezas têm propósito. E o propósito é de que essas riquezas sirvam para fazer avançar o reino dele. Lembram dos dois princípios opostos, o princípio do egoísmo e o princípio do amor. O egoísmo, eu penso em mim. O princípio do amor, eu penso nos outros. Eu penso nos mais necessitados. Eu penso em fazer avançar o reino de Deus, em levar outras pessoas para o céu. Eu não quero ir para o céu sozinho, eu preciso levar outras pessoas para o céu. Meu Jesus, transforma a minha natureza, transforma a minha mente, cria em mim um coração novo, põe em mim um coração diferente, um coração que adote os seus princípios. Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você quer fazer essa oração comigo? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Nosso Senhor Jesus, os princípios do teu reino são princípios radicais, que não podem ser compreendidos pelos homens que não têm visão espiritual. Quem tem uma mente carnal não entende as coisas espirituais. Nós queremos entender, Senhor. Nós necessitamos de uma cirurgia no nosso coração. A remoção do coração de pedra e a implantação do novo coração, sensível à tua vontade, ao teu comando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos oferece fazer isso gratuitamente. Nós abrimos a porta da nossa mente, do nosso coração, para que o Senhor entre e faça limpeza e faça transformação. Essa é a religião desejável para o Senhor. E é essa religião que a gente quer. Não é que é vista pelos homens, mas aquela que é vista por Deus. Aquela religião que é lá de dentro da mente, do coração, e que agrada a Deus. Muito obrigado, Senhor. Opera milagres hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça que amanhã
nós vamos nos encontrar com o pastor Josanã aqui e na sexta-feira vamos terminar o estudo do Sermão da Montanha. Deus te abençoe, a gente se vê.